Bom, acho que nós podemos iniciar aqui. Uma boa tarde a todos presentes nessa nossa reunião, nessa nossa orientação. O Cinep agradece aqui em nome da diretoria e o presidente Bruno aos convites e à disposição na agenda. Capitão Eliandro. Capitão Eliandro é o comandante da companhia especializada da Polícia Militar do nosso estado. A secretária de Educação de Vitória, Juliana Rosner, pela presença, e a presença do prefeito de Vitória, Pasolini. Nós já há um bom tempo temos trabalhando sobre o tema da segurança em nossas escolas. O Cinep já encaminha, em fase de fechamento, o programa da Escola Segura, junto ao Corpo de Bombeiro Militar do nosso estado. Eu acho que todos nós aqui associados recebem as informações. Nós tivemos já 2 momentos junto à corporação e deve estar fechando num curto prazo de tempo já essa parceria junto com os militares. Obviamente, diante dos fatos ocorridos aí na sexta-feira passada, a gente traz mais um momento para as nossas escolas, para que a gente tenha algumas orientações passadas por quem tem a expertise, né, nessa área. Eu gostaria de agradecer, né, em nome da diretoria do nosso sindicato, né, e vamos ouvir, né, atentamente as orientações do capitão Eliandro. Prefeito Pasolini, acho que a palavra, com uma abertura aqui junto comigo, está à sua disposição. Obrigado, boa tarde a todos que estão conosco nessa sala virtual, a toda a diretoria presente, capitão Leandro, todas as autoridades civis, ao Cinep, a todos os membros do Cinep. Quero aqui só agradecer a oportunidade de participar com vocês, colocar toda a nossa estrutura da Secretaria de Educação, especialmente a secretária Juliana, a subsecretária, o subsecretário, a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança Urbana, inteiramente à disposição desse desafio. Infelizmente, passamos por um evento absolutamente trágico, uma tragédia registrada no nosso querido município de Aracruz, né, na última semana, quase completando uma semana. Um momento muito difícil, de angústia, de sofrimento, para os docentes, para os discentes e para as famílias. Então, aqui, deixo registrada a nossa solidariedade e o nosso compromisso pela manutenção da segurança. Passamos por um momento também delicado, um passado recente em uma das nossas unidades, felizmente superado com a união de todos, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, dos pais, dos diretores das nossas 103 unidades escolares. E quero aqui deixar de forma muito objetiva o nosso compromisso, primeiro, pelo ambiente escolar seguro, sadio, de paz e harmonia, e estender aqui o conhecimento adquirido, o know-how, porque todo evento trágico ele traz como consequência também um crescimento para aqueles profissionais que atuaram no fato, ou seja, a secretária Juliana hoje tem uma expertise, né, dentro desse contexto de criação de um ambiente saudável e principalmente de medidas mitigadoras para traumas, para tragédias e criando uma perspectiva de futuro que possa ver a retomada das atividades escolares com uma tranquilidade. Então, o capitão Leandro também é um profundo conhecedor. Eu só vim aqui mesmo para saudá-los, para deixar aqui o nosso compromisso da nossa gestão de colaborar no que for necessário e também de ser ajudado com a experiência dos senhores e das senhoras. Tem um bom debate, uma boa discussão. Hoje parece que teve um episódio também, não com tanta gravidade como o de Aracruz, mas algo já registrado, o que mostra que há claro um momento e nós temos que nos unir, nós temos que cooperar e buscar soluções conjuntas. Então, assim, obrigado pela oportunidade da nossa administração participar com vocês. Nós estamos inteiramente à disposição para colaborar. Vou pedir licença para me ausentar por uma outra questão, razão das chuvas, né? Nós estamos também vivenciando esse ambiente difícil da Defesa Civil, buscando soluções conjuntas, ajudando outros municípios, sendo ajudado também em alguma medida em outras matérias que nós temos mais dificuldades. Então, assim, vou ali cuidar um pouquinho da chuva também, das intempéries, de abrigo de famílias que estão desalojadas, mas vou acompanhar o resultado aqui com a secretária Juliana. Obrigado, sem mais delongas, peço licença para me despedir de vocês. Uma ótima tarde.
Bom, obrigado, prefeito. Eu vou só explicar um pouquinho da nossa conduta aqui, né? O capitão Eliano vai transcorrer aqui as orientações, toda a sua experiência sobre o tema. Os microfones estão fechados, então nós seremos ouvintes, e ao final nós iremos fazer um momento, né, de algumas perguntas. Então, nós estaremos abertos aí a fazer algumas, não, obviamente, provavelmente não todas, neste momento virtual aqui, mas teremos a possibilidade de fazer algumas respostas interagindo junto com vocês. E aí, posteriormente, o capitão vai deixar um canal disponível para poder, em caso de dúvida, ter aí as possibilidades de resposta. Capitão Eliandro, a Juliana dá uma saudação ali, e aí o senhor já pode, em seguida, já começar. Obrigado. Juliana. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Só queria reafirmar, o prefeito sempre fala que está cuidando da educação do nosso município, e aí a gente precisa realmente estar junto, né? Escola particular, escola pública. Nesse momento, todos nós estamos sensíveis a essa situação da violência que afeta aí gravemente as escolas, mas dizer que, para além dessa pauta, a Secretaria de Educação de Vitória quer trabalhar muito próximo a vocês. Assim, para a gente é um orgulho estar aqui nessa reunião do SINEP e entendemos que não existe educação pública, mas a educação da cidade, né? Se cada um quiser, tem espaço para todo mundo, mas precisa ser muito bem feito para que essa educação, de fato, aconteça com qualidade, que é o que a gente acredita. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós vamos tentar aqui ser breves. Eu vou já adiantando, né, que eu vou tentar ser bem direto em algumas questões, em algumas palavras, até em alguns termos, mas assim, eu gostaria de deixar registrado, gostaria de deixar bem claro que o meu interesse maior é na segurança das escolas, na segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 5 e um de 2 anos em escolas. Então, como pai e como profissional, o meu desejo realmente é cada vez mais construirmos um ambiente seguro para eles. Eu vou iniciar falando um pouco e bem rapidamente sobre a minha experiência profissional. Eu entrei na Polícia Militar através do curso de formação de oficiais em 2001 e formei em 2003, são 3 anos de academia, e eu trabalhei basicamente de 2004 a 2017 no 1º Batalhão, que cuida do policiamento da capital, Vitória, em diversas atividades, na fiscalização do policiamento na rua, no setor de planejamento, que é a chamada P3. De lá eu fui trabalhar no setor de planejamento do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana, antigo CPOM, hoje CPOR-1. Então lá nós pudemos adquirir algum conhecimento na área da segurança pública como um todo. Em 2018, foi criada a Companhia Especializada de Polícia Escolar. Então recebi o convite do então comandante-geral da época para fundar a companhia, estruturá-la, e eu aceitei de bom grado e muito feliz e honrado por um convite tão nobre. Então, desde 2018, nós conseguimos conciliar aí os conhecimentos adquiridos na parte operacional com as questões que permeiam as escolas. Na nossa companhia, que nós desenvolvemos diversas atividades, e a nossa atividade principal são as visitas tranquilizadoras nas escolas, a interação com diretores, coordenadores, pedagogos, professores, com os alunos. Participamos através também de palestras, reuniões de conciliação, enfim. É uma gama de serviços que prestamos com muita felicidade, com muita alegria nas escolas. Podemos, então, iniciar aqui a conversa a respeito do tema, que gerou, inclusive, este encontro, é a situação que ocorreu em Aracruz. Eu vou rapidamente compartilhar aqui uma apresentação que nós fizemos para entender um pouco. Eu não sei até que ponto cada um dos senhores tem o entendimento desse evento como um todo, o histórico dele no mundo e no país,
as questões que estão em volta desses eventos. Então, nós vamos aqui compartilhar essas informações e depois apontarmos, né, algumas ações que aqui pela Secretaria de Educação, a partir de 2023, algumas nós iremos implementá-la e outras nós iremos potencializá-las, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela com os senhores. Então, a Companhia Especializada de Polícia Escolar, nós vamos falar aqui sobre o nome que se dá a esse evento que aconteceu em Coqueiral de Aracruz. É um evento conhecido que envolve um termo chamado atirador ativo. Esse termo ele é um termo basicamente internacional, que no Brasil está sendo estudado a modificação para agressor ativo, e ao longo aqui da nossa fala nós vamos explicar por quê essa mudança. Então, atirador ativo em ambiente escolar. Começando aqui pela definição trazida principalmente pela doutrina norte-americana, o atirador ativo é um indivíduo armado e ativamente engajado em matar ou tentar matar pessoas em um ambiente confinado e populoso. Nós temos eventos aqui no Brasil que aconteceu em 1999 em um shopping. Nós temos eventos que aconteceram na Catedral. Mas grande parte desses eventos ocorre em escolas. E nós vamos também explicar por que a escola acaba se tornando a maior quantidade de alvos nessa história. Os elementos, as características, né, que estão dentro desse evento, envolvendo um atirador ativo, é um espaço confinado, geralmente escola, como dissemos. Em muitos casos, está relacionando a vingança pelo que ele passou no ambiente escolar, principalmente pela questão do bullying. E aí nós estamos falando que mais de 80% dos casos que ocorreram no mundo e no Brasil tem relação com bullying. E é uma das coisas que nós mais atuamos aqui contra, pela nossa companhia, é o bullying. E aí eu vi até pessoas, autoridades questionando que se bullying levaria uma pessoa a praticar esse tipo de atitude. Nós tivemos aqui, até compartilhamos ontem, né, com a secretária Juliana, nós tivemos criança de 11 anos que tirou a própria vida por causa do bullying. Então, para tirar a vida dos outros, também pode ocorrer. Então, o bullying acaba gerando um trauma que, associado a alguns fatores psicológicos, acaba levando o indivíduo a praticar um atentado, né? Acaba fazendo com que o indivíduo busque a vingança naquele espaço que ele tanto sofreu. Existem pessoas que sofrem bullying e passam aquela situação da vida adiante. Outras não, infelizmente elas remoem. E quando isso junta com um transtorno de ordem psicológica, gera uma vontade de vingança, uma vontade de praticar esse tipo de evento. Tem dentro desse evento uma característica que é o tempo. O tempo é algo fundamental, porque todos os eventos eles iniciam e terminam entre 10 e 15 minutos. Ou seja, é um evento rápido. O indivíduo que planeja, ele planeja muito bem, não, por mais que tenham algum distúrbio psicológico envolvido, não são indivíduos, são indivíduos dotados de uma certa inteligência, onde eles conseguem informações e conseguem planejamentos bem eficazes para esse tipo de ação. E, na grande maioria dos casos, o indivíduo comete suicídio. Em grande maioria dos casos que aconteceram, na grande maioria que aconteceram aqui no Brasil, houve o suicídio após o evento. E aí nós temos a linha do tempo aqui no Brasil das principais ocorrências. Em 99, em São Paulo, Shopping Morumbi, 3 mortos e 4 feridos. Salvador, Bahia, Colégio Sigma. E aí é uma característica desse evento, não importa se é escola particular ou se é escola pública,
não importa a localidade. É um evento que pode acontecer em qualquer espaço. Não é um crime totalmente relacionado à periferia, e tem uma grande possibilidade de acontecer com mais frequência em locais um pouco mais afastados de grandes centros urbanos, ou seja, de capitais. Em 2003, nós tivemos em São Paulo, na Escola Estadual Coronel Benedito Ortiz, 8 feridos. São Caetano, em 2011. Realengo foi uma tragédia. Em 2011, foram 12 mortos e 22 feridos na Escola Tasso da Silveira. Depois tivemos, em 2012, um evento em João Pessoa. 2017, passaram 2 eventos em Minas Gerais e Goiás, no Colégio Goiáses, para quem conhece, é uma das escolas referência, escola particular de Goiânia. É uma rede de escolas lá bem procurada, bem requisitada. E aconteceu a morte de 2 pessoas. Em 2018, tivemos em Campinas, em uma catedral, e no Paraná, numa escola estadual. Em Suzano, nós tivemos em 2019 uma ação, não sei se algum de vocês tiveram a curiosidade de buscar os vídeos na internet, mas são vídeos realmente traumatizantes. A forma de atuação é cruel. E foi um evento que chamou a atenção e repercutiu no país inteiro, gerando, inclusive, situações de ameaças desse tipo de ação nas nossas escolas, principalmente da rede estadual. Tivemos diversos casos de ameaça, tivemos interceptação de planejamentos em algumas escolas. Podemos citar o município de Vila Velha, uma escola estadual de Vila Velha, onde um aluno foi detido após fazer uma ameaça velada, não era uma ameaça pública, mas um colega conseguiu pegar na bolsa dele todo o material de planejamento, onde ele tinha identificado os pontos vulneráveis da escola, o sistema de monitoramento, os cadeados que precisariam ser rompidos, as pessoas que ele iria matar. Então, era algo bem avançado em termos de planejamento. Foram 3 eventos em 2019, um evento chocante em 2021, que talvez tenha passado desapercebido por muitos, por ser um ano basicamente de pandemia, mas foi um evento trágico numa creche de crianças entre 2 e 3 anos de idade. Foram 3 crianças mortas, uma professora e uma profissional da escola. Essas crianças, elas foram mortas à espada, um tipo de espada chamado katana. E é aqui que vem as grandes questões que nós precisamos começar aqui, os grandes alertas. Nós temos visto muito na imprensa, principalmente, o debate de como aconteceu e pouquíssimo debate por que aconteceu. E aí nós temos, inclusive, a questão do alinhamento de falas contra a arma de fogo. Não vamos aqui fazer nenhuma ponderação a esse respeito, mas a arma de fogo nessa situação ela é irrelevante. Em Saudades, em Santa Catarina, o agressor foi detido. Ele tentou suicídio, mas ele não conseguiu, foi detido antes. E ele confessou que a ideia dele era voltar na escola que ele havia estudado. Ele tentou comprar uma arma de fogo, não conseguiu comprar essa arma de fogo. Então ele planejou fazer o atentado com essa espada, katana. Só que a escola onde ele estudava, o público é mais velho. E ele identificou que ele poderia ser interceptado e detido. Então ele resolveu cometer o atentado mesmo assim, só que numa escola onde poderia haver menos resistência, ou seja, em uma creche. E lá o saldo, inclusive, de mortes foi maior do que aqui no estado do Espírito Santo, que foi arma de fogo. Então, assim, o mais importante disso tudo é esgotar ao máximo, e não digo nem esgotar, é permanecer com o assunto sempre em mente de por que isso é feito, por que acontece esse tipo de evento, e aí adotar as ações em cima disso. Ressalva, então, aqui para 2022, que em maio de 2022 foi o ano que
aumentou bastante esse tipo de evento. Em maio, nós tivemos no Rio de Janeiro 3 feridos na Escola Brigadeiro Eduardo. Em setembro, na Escola Municipal Eurídice de Santana, uma morte. Em outubro, em Sobral, 3 feridos. Aqui no Espírito Santo, após a minha fala, a Juliana vai trazer aí a experiência, a situação que aconteceu na Heber Lousada, em Jardim da Penha. E agora, em novembro, nós tivemos na Primo Beach, na escola, no Centro Educacional Praia de Coqueiral. Então, de 2019 para cá, nós tivemos aí um aumento desses eventos. Ano a ano, esses eventos aumentam. E aí vai a primeira fala, talvez um pouco chocante. Não vai parar. Eu falo isso porque precisa permanecer a preocupação com as questões de segurança. Não vai parar. É um evento que tem os seus encantos no submundo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Existem metas, existem idolatrias, endeusamentos a quem faz esse tipo de situação. Existem grupos que compartilham informações. Então, existem a questão do bullying, que precisa ser combatido em todas as escolas. E existe a questão, infelizmente, da falta de atenção que muitas crianças e adolescentes passam. Falta de atenção, muitas vezes, no lar, na própria casa. Então, a gente precisa conversar bastante sobre isso. E aí são algumas imagens que aconteceram, né? Aqui em Suzano, o indivíduo, eles usam tanto arma de fogo e finalizam algumas vítimas a golpe de machadinhas. Aqui aconteceu em 1999, em Columbine, nos Estados Unidos. Aqui é uma imagem recente da situação que aconteceu em Coqueiral. E aqui em Realengo. Esses são os indivíduos que estão envolvidos praticamente nesses crimes que nós relatamos aqui. O indivíduo que se torna aqui um adorador das doutrinas e dos pensamentos muçulmanos. Inclusive, tem até um ritual de conversão dele. Esses 2 jovens aqui se tornam esses indivíduos aqui, olha. Nós olhando assim a aparência, é difícil imaginar que tais indivíduos se transformam realmente em monstros. E aí são as imagens que restam nas escolas. Imagem de dor, de perda, cenários de guerra, sangue, destruição, recolhimento de corpos. Infelizmente, esse tipo de evento gera esse tipo de imagem, que precisa ficar nas nossas mentes, para que não esqueçamos de conversar mais sobre isso. Por quê? Realengo foi uma tragédia e ficou esquecido. Foi em 2012, ok. Mas nós tivemos Suzano, que foi uma outra tragédia horrível. Foi em 2019, está logo ali, um pouquinho antes da pandemia. Foram implantadas e implementadas diversas ações e elas foram esquecidas. A maioria delas. Então, nós não podemos, né, esquecer este assunto. É um assunto que precisa estar na cabeça, na mente, no caso das escolas particulares, dos seus gestores, nas escolas públicas também, aqui da Secretaria de Educação e das escolas. Aqui são as vítimas: Columbine, Realengo, Suzano. E aqui são as vítimas, olha, esses três anjinhos aqui, ó, tiveram suas vidas ceifadas por um indivíduo totalmente desequilibrado. E aí eles têm, como havia dito, um endeusamento, uma idolatria no submundo da internet, nas camadas mais profundas, aonde a população comum ela não tem acesso, ou pelo menos não tem muito conhecimento. Nós temos a internet, onde tem as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E existem as camadas mais obscuras, que é a Deep Web e a Dark Web. Esses indivíduos eles se comunicam lá, porque lá existe a questão do anonimato, da não rastreabilidade. O Gabriel, que foi o indivíduo que cometeu o ato lá em Coqueiral de Aracruz, ele passou nas redes sociais aqui da Deep Web a ser idolatrado, a ser tido como um grande ídolo
um grande herói para esse público, que sofre, em grande maioria, de distúrbios psicológicos. E aí nós temos aqui o que seria a Surface Web, Deep Web e Dark Web, são as camadas mais profundas da internet. Quando nós vamos para o ambiente escolar, para a escola, nos vem à mente, né? E aí é algo que nós ouvimos muito falar, que a escola é um lugar de paz, de acolhimento, educação, cultura, centro do saber, atenção, socialização, educação. E realmente é o que é a escola, ou que pelo menos deveria ser. Mas nós esquecemos que ali dentro também existem pessoas com diversas culturas, com diversos níveis sociais, com diversas patologias que às vezes não são diagnosticadas, patologias psicológicas, com diversos laços familiares, com diversos níveis de moralidade, níveis de personalidade. A escola, na verdade, e aí vai uma outra fala talvez um pouco mais acentuada, para que fique nas nossas mentes mesmo, para reflexão, a escola, na verdade, é um local de vulnerabilidades. Só que não estamos associando o termo vulnerabilidades à questão de segurança. Não me entendam mal, não significa que é um local de insegurança, mas é um local de vulnerabilidade. Por quê? É um espaço fechado, aonde nós temos a concentração de um grande número de crianças, jovens e adolescentes. E na maioria desses lugares, nós não temos medidas efetivas de proteção, por exemplo, contra incêndio, contra um desabamento. Eu estou falando isso de forma geral. Planos de evacuação, nós ouvimos aqui a palavra do presidente a respeito do convênio com o Corpo de Bombeiros. É uma situação importantíssima, precisa. E é um local onde os pais depositam, para muitos, né, ou para quase todos, o seu maior bem, o bem mais precioso de suas vidas, que são seus filhos. Então, é um local que, se nós entendermos que as escolas são lugares de vulnerabilidades, ou seja, de carência máxima de atenção e cuidado, nós vamos sempre estar pensando na questão de melhoria da segurança desse público que ali dentro está. E aí, pensando todas essas questões, nós elaboramos aqui as 5 ações para a proteção das escolas. São 5 verbos, ações verbais aqui no caso, que nós vamos compartilhar com os senhores e senhoras, mas que elas precisa ter em mente que ferramentas elas precisam de serem alguém para trabalhar com elas. Não adianta nada nós termos ferramentas se nós não temos quem trabalhe com essas ferramentas. E aí nós colocamos 5 verbos, 5 palavras, que dentro deles estão diversas ações que precisam serem colocadas em práticas. E precisam ter nomes, precisam ter pessoas responsáveis por essas ações. O que nós vimos, por exemplo, em Suzano, eu peguei lá os planos que foram elaborados logo após o ocorrido na escola. E, assim, são um conjunto de palavras, de ações verbais que se perdem no tempo. Porque não há um nome, não há pessoas por trás dessas ações, pessoas indicadas para colocá-las em prática. Então, não adianta a gente enumerar aqui diversas ações para depois elas se tornarem inócuas. Então, aqui, colocamos as 5 ações para a proteção das escolas. São 5 ações que, a partir de 2023, algumas nós já fazemos, outras nós vamos implementar acentuadamente, precisa ser feito. E aí eu compartilho aqui com os senhores, a título de sugestão, também, para que se as escolas assim entenderem a importância, coloquem em prática também. Então, nós começamos com o número 1, que é o monitorar. E aí, o monitorar significa
ter um acompanhamento de perto de cada aluno em sala de aula. E aí precisa envolver professores, precisa envolver coordenação e pedagogo. O percentual de alunos que apresentam algum tipo de problema é baixo, não é um percentual que abarque quase toda a população da escola. Então, é possível ter essa observação. A observação se algum aluno tem sofrido bullying. Isso é importante. Toda escola tem o bullying. Nós precisamos monitorar, acompanhar, verificar como que está essa criança. Primeiro é combater o bullying, através de conversa, roda de conversas, palestras, exemplificações das consequências disso. E monitorar a escola como um todo, identificando alunos com potenciais problemas. Essa é a definição. Então, o monitoramento da escola ela é importante e está muito relacionado à questão dos professores, porque eles acompanham mais de perto o dia a dia e o desenvolvimento de cada aluno. E aí, um segundo passo que nós precisamos vencer algumas barreiras e quebrar alguns paradigmas, que é o conversar, ou debater, ou discutir. E conversar o quê? Esse tema propriamente dito, que é essa situação de violência na escola através de atentados. Há 2 anos, depois de 2019, que aconteceu em Suzano, que nós começamos a pesquisar esse tema, nós tentamos tratar com algumas pessoas a respeito disso, e algumas pessoas nos disseram, olha, é preciso tomar cuidado em abordar isso numa escola, porque pode gerar em um aluno a vontade de fazer. Um grande equívoco. Primeiro, isso não é discutido e aconteceu. Está acontecendo em mais de uma situação, em mais de um estado. Então, a ausência de conversa não impede a ocorrência desse evento. Quem promove esse evento, eles não estão interessados na conversa da escola, eles estão interessados em alcançar a fama, sendo expostos na imprensa, e alcançar a fama na parte obscura da internet. E por que o conversar na escola é importante? Porque quando a gente conversa, traz o tema, a gente sensibiliza o que está em volta desses eventos, como nós dissemos lá no início da apresentação, que é a questão do bullying, que é a questão da desatenção. E quando nós conversamos também, nós começamos a implantar medidas nas escolas. E aí, se há algum aluno com uma intenção de praticar esse tipo de ação, é outro problema para ele enfrentar no planejamento, porque a questão das vulnerabilidades das escolas acabam sendo reduzidas. Nós vamos dar o exemplo aqui, em Coqueiral. Não sei se todos aqui conhecem, é uma cidade pacata, bucólica, linda, nem parece que nós estamos no Espírito Santo. Um bairro muito tranquilo. Em razão da tranquilidade, as escolas, principalmente a escola lá, o colégio, o Centro Educacional Praia de Coqueiral, estavam totalmente abertos. E aí vem a questão da vulnerabilidade. O indivíduo identifica a vulnerabilidade. Quando eu tenho numa escola o assunto sendo tratado, não todos os dias, mas com um cronograma estabelecido, linkado ao ponto 5 aqui, ó, a ação 5, que é o capacitar, que nós vamos explicar. Quando eu tenho a conversa linkada ao capacitar, eu tenho vigilantes mais atentos, se a escola dispõe de vigilante ou segurança. Eu tenho a escola, o público escolar mais atento, os alunos mais atentos. E aí é uma outra etapa que nós vamos falar. Por enquanto, não faz parte dessa primeira fase de implantação dessas ações, mas vou dar aqui um exemplo. As escolas norte-americanas, existem protocolos e existem treinamentos para os alunos. Alguns alunos lá não formam se eles não tiverem aproveitamento adequado, por exemplo,
em treinamento de APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Não formam se não tiverem, passarem por cursos específicos. Existe um protocolo estabelecido depois de 1999, depois de Columbine, que é o correr, se esconder e lutar. O que isso significa? Havendo um atentado, o aluno precisa ser habilitado, precisa ser treinado, capacitado a fugir, a correr. Não sendo possível correr, ele precisa tentar se esconder o máximo. Na sala de aula, fazendo o embarreiramento da porta com cadeiras. Aconteceu isso lá na escola, no Centro Educacional Prade Coqueiral. Os alunos tentaram, elas fecharam a porta com cadeiras e o agressor fez o tiro pelo vidro da porta. Então, os alunos precisam ser treinados a se esconder e, não sendo possível nem correr, nem se esconder, precisam ser habilitados, precisam ter em mente que precisam lutar pela vida. Mas são protocolos que precisam ser, primeiro, entrar na escola de forma mais amena, com muita cautela, muito cuidado, com muita conversa, com muito diálogo, principalmente com os pais. Mas é algo que nós vamos... esse ano, nós temos um projeto de ir até os Estados Unidos para buscar todos os protocolos que são realizados lá e vamos adaptar à realidade do Espírito Santo, principalmente. Então, conversar é importante, porque eu vou reduzindo as vulnerabilidades quando eu tenho um público mais atento. O segurança vai estar atento na questão de entrada, de acessos à escola. Se o portão está aberto, está fechado, quem está entrando, quem não está. E aí a Juliana, não sei se ela vai compartilhar, provavelmente, né, a questão lá da escola, lá da Heber Lousada, a demora, inclusive, em se identificar que a escola estava passando por um problema de invasão. Então, conversar é importante, óbvio, entrando aí com certa cautela, com certa... e tudo em conjunto. Principalmente, a conversa ela tem que começar com os profissionais da escola, com os pais e, em último momento, com os alunos. Mas é importante. O adequar aqui é o que nós vamos orientar a SEDU, estamos já nessa fase de orientação, é o adequar os nossos recursos de segurança. E isso é algo assim, praticamente em todos os ambientes, né? Hoje os nossos sistemas de monitoramento, a questão própria do segurança, por exemplo, ela não está conectada, não está atenta às questões de segurança propriamente dita, segurança física das pessoas. Via de regra, o monitoramento é para monitorar apenas o corredor, a sala de aula, dependendo da escola. O segurança acaba virando um porteiro de abre e fecha de portão. E a questão de estar atento, de estar olhando, observando o cenário da segurança que está em volta daquela unidade escolar passa desapercebido. Então, nós temos que adequar o que as escolas já possuem, que são o sistema de vídeo monitoramento, o vigilante, e incrementar com outras ações, com outros equipamentos que hoje existem, que causam efeitos muito positivos, ok? O capacitar, nós precisamos capacitar, e aí que eu volto no alinhamento com o conversar, nós precisamos capacitar, e nós vamos iniciar 2023 com isso, capacitar os professores, os pedagogos, os coordenadores, os diretores, em conhecimentos básicos, primeiro, de primeiros socorros ou APH, eles precisam ter esse conhecimento, de conhecimento básico de combate e prevenção a incêndios. Vamos estabelecer com eles, em cada escola, isso precisa ser algo personalizado para cada unidade escolar, porque cada uma possui uma estrutura diferente, a questão da rota de fuga, ou plano de evacuação, ou plano de abandono, depende do local, ele muda o termo, mas precisamos ter isso com, inclusive, as simulações acontecendo. Nós precisamos estabelecer isso.
é o que nós vamos conversar aqui com a CEDU, inclusive sendo preferencialmente 2 vezes por ano, uma vez a cada semestre, fazer, após a capacitação, fazer as simulações. Tocou o alarme, o sinal sonoro, precisamos fazer com que os alunos tenham já consciência do que fazer, os profissionais consciência do que fazer. Conhecimento de primeiros socorros é importantíssimo. Compartilhando aqui uma informação com os senhores. Uma das professoras, ela, após levar os tiros, uma das professoras que faleceu, ela não faleceu de imediato. Ela ficou ali sangrando. Uma outra professora tentou aliviar a dor, colocou uma mochila debaixo da cabeça, colocou um pouco de água na boca dela, e ela morreu por sangramento. Se nós talvez tivéssemos dentro da escola um kit básico, e essa é uma das minhas propostas aqui para a CEDU, um kit básico de primeiros socorros, e noções de tamponamento, de torniquete, talvez, não digo que seria 100%, mas talvez não aconteceria a morte. Talvez. E aí nós estamos falando de culpa de ninguém, só estamos falando aqui de possibilidades se ações como essas tivessem sido implementadas. Então, nós vamos fazer essa capacitação. E aí, não adianta, infelizmente, eu estou falando com uma pessoa que ficou bastante tempo na rua fiscalizando o policiamento. Não adianta adequar nossos equipamentos, capacitar nossos profissionais, se não houver um acompanhamento disso. E aí fica uma dica para as escolas. As escolas precisam ter alguém aí da coordenação, algum da direção, da coordenação, alguma pessoa pensando e observando constantemente os detalhes relativos às vulnerabilidades da escola. É uma tendência, infelizmente, do ser humano a caminhar para uma zona de conforto na sua atividade. Então, por mais que eu capacite, treine, por exemplo, e exija que o segurança da minha escola esteja atento às questões de segurança pública que estão ali ao entorno da minha unidade de ensino, rotineiramente eu preciso passar ali e fiscalizar para ver se ele realmente está atento, para ver se ele realmente está adotando todas as posturas e medidas relativas à segurança da escola. Eu preciso verificar se os professores estão verificando nas suas salas de aula se há algum problema de bullying. Eu preciso verificar se o sistema de monitoramento, sistema sonoro, luminoso, seja lá qual for que a escola implantar, a gente precisa verificar se isso está funcionando adequadamente. Nós precisamos fazer as simulações. Então, nós precisamos de um acompanhamento. O acompanhar é fundamental. Então, são essas ações que nós vamos implementar, né, a partir do próximo ano. Esse ano já está se encerrando, mas nós temos aí um campo para caminhar junto com a secretaria aqui, e fica as sugestões, né, dessas ações para a proteção das escolas. E aí eu deixo, já encerrando a minha fala, o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida a ser esclarecida, caso não haja tempo suficiente aqui na nossa reunião, posteriormente a gente está aqui à disposição para esclarecer. Obrigado. Obrigado, capitão Eliano, pelas considerações, pela brilhante amostra aqui do que é o tema. Eu acho que ter, né, um plano de ação dessa natureza se faz necessário, né, com mais ou menos complexidade, dependendo do ambiente escolar, mas ter isso já como um ponto de partida vai ser de muita valia. Vou chamar aqui agora a secretária Juliana para poder falar aqui um pouco também em relação à experiência vivida aqui no município de Vitória, tecer algumas orientações também sobre o tema. Então, boa tarde. Acho que, capitão Eliandro, a gente já tem um afinamento aí de ideias, né, capitão?
Eu fui diretora no Estado tem a patrulha escolar, então já o conhecia, e aí a gente já teve a oportunidade de dialogar um pouquinho sobre esses ataques, né, nas escolas. E aí eu acho que eu começo a minha fala, convidado para fazer um relato de experiência em relação ao Weber, mas eu começo a minha fala chamando a atenção para um ponto que ele apresentou, que é a proximidade dos ataques. Em 20 anos, nós tivemos 11 ataques a escolas. Em 20 anos, né? O primeiro aconteceu em 99 e a gente teve, então, 11 ataques. Em apenas um ano, nós tivemos 6. Se a gente considerar o de 2021, somado com 5 desse ano. Então, quando ele traz assim, de fato, vai acontecer, a gente só não sabe aonde, isso traz uma responsabilidade para nós, que estamos à frente da gestão, quanto para vocês, que são diretores aí das escolas particulares, né? A sociedade, ela cobra uma resposta, e uma resposta rápida, e não se tem, porque é um tipo de crime que ele está sendo planejado, pensado. Então, assim, o caso do Weber, especificamente, o estudante, né, que era ex-aluno, na época estava até numa escola particular, estava matriculado numa escola particular, e ele tinha sido nosso estudante, então, no ensino fundamental 2. Ele, na ocasião do ataque, ele estava numa escola particular já cursando o ensino médio. Ele planejou pela Deep Web e pela Dark Web durante 2 anos para estar executando lá. E a meta que ele tinha era uma meta, né, isso as investigações foram trazendo, que era matar mais do que Suzano. Então, percebam, o tipo de crime dele não tinha uma relação direta com uma determinada professora ou com um estudante. Embora também, né, tenha registro de bullying, de um estudante mais com menos socialização, né, um estudante que fica ali mais acanhado, está no perfil do que a gente tem estudado sobre esses atiradores ativos, ele não entrou lá para matar uma pessoa específica. Ele entrou lá para cumprir uma meta, que era matar mais que Suzano. Isso foi no dia 19 de agosto. Pouco tempo depois, em setembro, a gente teve um ataque na escola da Bahia, uma escola cívico-militar, né, localizada na Bahia, e que teve uma vítima fatal. E a imprensa depois mostrou, junto com as investigações, que esse estudante lá da Bahia tinha vínculo com o estudante que invadiu o Weber. Então, percebam como é que essa teia é difícil de ser monitorada, né? E aí as autoridades, elas pesquisam muito nessa questão da Deep Web, da Dark Web, mas as características, elas acabam sendo similares. E aí, no caso do Weber, especificamente, ele é uma escola segura. É difícil falar isso para vocês, mas, assim, enquanto diretores, né, eu falo aqui como diretores das nossas escolas particulares, não é o portão, a barreira é importante, né, seja o porteiro, seja a quantidade de portão, a carteirinha, inclusive é uma das coisas que a gente tem olhado aqui para a Vitória, como é que a gente aumenta essa barreira para dificultar o acesso à escola, visto que a nossa cultura brasileira é muito afetiva. Os nossos portões estão abertos para ex-aluno. E eu sei que isso acontece nas escolas de vocês. Por mais que se tenha procedimento, por mais que se tenha orientação, quem está lá à frente é alguém que tem um vínculo emocional com esse estudante. Então, eles muitas vezes entram, em outros ataques a gente tem isso, como ex-aluno. Eu vim aqui dar um abraço na professora. Eu vim aqui procurar fulano. E é um procurar afetivo, a gente acaba falando. Então, essa é uma primeira situação que eu queria trazer aqui como um ponto de atenção. Quais são as barreiras que a gente tem para esse estudante entrar? No caso lá, dessa escola nossa de Jardim da Penha, ele conhecia um macete. Percebam só a questão de procedimento. Existia um portão de ferro com alguns quadradinhos, né, como se fosse um cobogol, e existia por dentro da escola um acionador de portão. O que ao longo dos anos as pessoas foram fazendo? O professor chegava, ao invés de esperar o portão vir abrir, dentro da escola e acionava esse botão que abria a escola. E o atirador, como ex-aluno, sabia desse macete. Então, no primeiro momento, ele enfia a mão, dá a volta e vai para um outro portão que ele também sabia que tinha uma vulnerabilidade, que era um portão lateral à escola, com outro portão dos fundos que entraria para o pátio da escola e que tinha cadeado, mas que geralmente ficava aberto.
Então, naquele momento, não tinha nenhuma falha da escola, ele estava aberto, mas tinha um prestador de serviços. E aí tem uma coisa que é interessante eu trazer para vocês. Nas imagens, tem um prestador de serviço carregando uma escada, ele passa, o estudante entra todo mascarado, acredito que vocês, né, viram na mídia, todo mascarado, com arco e flecha, com mochila e tal. Ele passa por esse prestador de serviço que não vê nada. E depois, quando a polícia pergunta sobre esse prestador, ele responde: mas a escola tem umas coisas diferentes, eu achei que era um teatro. Olha só como que é um crime difícil. E aí, quando o capitão Leandro traz que, de fato, demorou-se a entender o que estava acontecendo lá dentro, isso agravou o pânico da escola. Eu tenho 2 grupos lá nessa escola. Um grupo que não sabia o que estava acontecendo, que estava dando aula, mantendo a aula, e como não foi tiro, não foi arma de fogo, não tinha barulho. Ele acionava flecha. E, graças a Deus, ele estava muito nervoso, e o tipo de arma que ele comprou era uma arma que ele precisava ter uma precisão, ele precisava estar calmo, e ele não estava. Então, ele tremia, e com isso a arma, a flecha não ia certeira, a flecha caía. Né? As investigações mostram também que ele tentou comprar arma de fogo por 3 vezes na internet, e ele não conseguiu, ainda bem. Né? Me pergunto muito, e a sociedade tem me perguntado isso, se um vigilante armado teria impedido. Fico pensando, porque se ele levou 2 anos programando, será que se tivesse um vigilante armado, que, no nosso entendimento, ele não fica naquela postura de vigilância o tempo inteiro, um vigilante armado ele não tem a mesma postura de um policial que está de serviço, que está atento, que está alerta. Nesse momento, será que uma pessoa planejando não teria pego primeiro essa arma? Porque, né, dado uma paulada nesse vigilante, cometido alguma coisa com o vigilante, e aí pegou a arma dele? Por quê? Porque se o estudante que invadiu o Weber tivesse armado com arma de fogo, teria cometido uma tragédia muito maior. Né? Ele chegou a atirar para mais de 17 pessoas. Ele não feriu, graças a Deus, ninguém, mas ele chegou disposto a fazer. Então, a partir do momento que ele invade a escola, começa então esse terror dele ir até a sala de aula e atirar em um grupo da escola. A escola é grande, tem vários pavimentos, nem se percebeu o que aconteceu. Então, já fica aqui meu segundo ponto de atenção, que é, de fato, a gente criar alguma questão sonora, uma sirene que seja diferente de uma sirene, para que tenha esses treinamentos. Né? A gente também tem feito essa conversa com o Tenente Paiva do Corpo de Bombeiro para implementar a escola segura. O Tenente Paiva ele tem, né, junto ao Corpo de Bombeiro, um procedimento para liberar o prédio em caso de incêndio, em caso de, né, ali que o bombeiro tem um treinamento maior, mas a gente também precisa ter um treinamento para casos de um atirador. Como é que eu me protejo? Eu me escondo, não é correndo para o corredor. E aí, o capitão Eliano pode corrigir, mas a gente tem as imagens de Suzano, de tiro de Columbai, onde teve mais morte foi onde as pessoas correram para o corredor para tentar. Então, assim, a vítima acaba indo ao encontro desse agressor. Então, a gente precisa, sim, acredito que isso é uma intervenção importante, seja rádio, seja caixa de som nas salas, pensar numa estratégia para que, num caso de emergência, todo mundo fique alerta, feche as suas portas e consiga entrar. Isso é um treinamento que a gente não pensava ser necessário no Brasil. Né? E, infelizmente, com essa questão que tem aumentado, a gente vai ter que se proteger. Porque nós tivemos um fato muito interessante, que não foi para a mídia, mas que eu acho que aqui, falando com diretores, né, eu acho que é importante vocês saberem. Nós tivemos uma criança de 11 anos que se manteve muito calma durante o atentado e o professor saiu para tentar conter o agressor, né? E na hora que o professor sai, ele deixa um 4º ano sozinho. E aí o que acontece? Essa criança de 11 anos, que é de uma outra turma do 5º ano, percebe que essa turma está sozinha, vai até essa turma, fecha a porta, puxa um armário de livro pesadíssimo, que nem a polícia entendeu como aqueles meninos tiveram força para puxar o armário de livro, trava a porta e reúne todas as crianças abaixadas num cantinho em proteção corporal. E quando tudo aconteceu, a hora que a gente chega na escola, então a gente vai tentar entender como é que essa criança tinha todo esse conhecimento.
E olha que interessante, ele veio transferido de São Paulo, e depois que teve a tragédia de Suzano, as escolas de São Paulo passaram por um treinamento do que fazer em caso disso. Então, assim, ele agiu da melhor maneira que ele poderia. Ele protegeu não só a si, mas ele protegeu uma turma inteira. Então, a gente não traz isso, né? Na época não foi tão divulgado, até porque não é a ideia de criar heróis, né? A gente tem toda uma cultura de não reagir, mas como bem colocou o capitão, ter essa postura do primeiro correr, né? Se esconder e só depois, se precisar, lutar. Então, o caso do Weber, a partir do momento que isso acontece lá dentro, o professor consegue conter com a ajuda do porteiro. No primeiro momento, a contenção aconteceu interna, né? Aí sim é acionada a polícia. Nisso tinha um vizinho, que também é muito importante, que na construção aí da história, que era policial, percebeu que tinha uma coisa esquisita acontecendo na escola, ele entra à escola e aí o atirador ativo ali já estava contido, e aí o policial dá os encaminhamentos todos, nisso chega a polícia, e aí termina aquele primeiro momento, que era o momento mais terrível e desafiador. Falo para vocês com toda tranquilidade, eu tenho 20 anos de profissão, né, como professora, como secretária só estou aí há 1 ano e 10 meses, mas como professora eu tenho 20 anos, trabalhei em escola particular, a qual aprendi muito, mas trabalhei também em grandes periferias, né? Então, Central Carapina na Serra, Padre Gabriel Cariacica, Terra Vermelha em Vila Velha. E em 20 anos eu afirmo para vocês que aquele dia foi o dia mais difícil da minha vida. Me mantive extremamente calma, tentando tomar todas as decisões que a gente precisava, de forma articulada, mas o que me desmontou foi quando eu comecei a ouvir os áudios que os estudantes mandavam para os seus pais. É uma coisa assustadora, porque como eles perceberam que tinha uma invasão, né, e que ele falava que ele ia matar e tal, eles mandavam áudios para os pais no WhatsApp de despedida. Então, acho que foi a pior coisa que mais me tocou, e olha que eu já vi muita coisa feia nessa vida, mas foi ouvir aqueles áudios de despedida e imaginar o desespero dos pais também recebendo aqueles áudios. Então, assim, acabou esse primeiro momento, a gente entrou numa ação coletiva aqui de política pública mesmo. E hoje, o caso do Weber é considerado um protocolo de sucesso, né? A gente não quer criar protocolos para isso, mas a gente precisa estabelecer quais são os caminhos. Então, nós nos unimos à saúde do município, à segurança, tivemos no mesmo dia lá, vendo quais eram os pontos de vulnerabilidade. Confesso que a escola é segura, a escola tem muito... Já era uma escola que, para a rede, era uma escola segura, mas a gente fez algumas intervenções físicas, como colocou mais um portão, colocou gradil em determinados pontos. Tivemos um olhar para a parte física, e um olhar que eu pedi aos meus diretores, depois fiz uma reunião com os 103, pedindo que cada diretor olhasse isso. Sabe as coisas que ao longo do tempo a gente vai mudando o procedimento e ninguém fala? Tipo um portão que dá acesso à merenda e que a gente não liga muito, mas construiu uma casa perto, e hoje essa casa consegue pular para dentro desse portão. Então, a gente fez um pente fino, vou dizer assim, na parte de infraestrutura das escolas, pensando o que a gente poderia, de parte de estrutura, proteger. Trouxemos a questão do vídeo monitoramento, que acho que nas escolas particulares isso já está mais pacificado, na escola pública ainda tinha muitos questionamentos, se é para vigiar, se não é para vigiar. Nós trouxemos essa tecnologia e compramos, adquirimos o botão do pânico, que será instalado para todas as nossas escolas, agora ainda no mês de dezembro vai ser entregue, que é um botão de acionamento. Ele é para dar celeridade, ele não vai prevenir o que está lá, mas ele vai dar uma celeridade ao que acontece. É a mesma tecnologia que era usada para mulheres vítimas de agressão. Então, quando aciona o botão do pânico, começa a gravar o áudio do que está acontecendo, e isso toca, no nosso caso, na guarda municipal, na viatura mais próxima, que faz contato com a polícia militar e que traz aí uma celeridade nesse atendimento, inclusive conseguindo ouvir o que está lá de áudio. Bom, feita essa parte física, que foi no fim de semana, então, sábado e domingo, entre imprensa e respostas e orações, e acende, né? Faz todo aquele contexto. Na segunda-feira, a gente fez o acolhimento dos profissionais, e aí é um acolhimento mesmo. A gente tem, naquele momento, um surto coletivo mesmo,
todos os professores muito ansiosos, muito desesperados com vividos. Quem não sentiu a situação se culpa porque estava continuando dando uma aula de português, de matemática, sem perceber a gravidade. Quem viu a gravidade com trauma de ter visto a gravidade e pensam... Enfim, foi bem difícil, e a gente fez um trabalho com a saúde, mas de forma coletiva, entendendo que se o trauma aconteceu de forma coletiva, a solução também era de forma coletiva. Fizemos isso na segunda-feira, junto com todos os professores, o dia inteiro. À noite fizemos uma reunião de pais, trazendo para os pais essa forma, né, que a gente ia trabalhar com a escola, intensificando a parte estrutural, acolhendo os profissionais, as famílias e seus estudantes, e trazendo aí uma política de segurança que, na época, a gente já entregou o botão de pânico, foi uma das primeiras escolas, nossa escola piloto, a receber. Bom, na terça, a gente fez, então, uma reunião com os mesmos professores, planejando o retorno para a quarta. Obviamente, eles não queriam voltar, assim, né, não querer, né, pelo não querer, mas com muito medo do que seria voltar. Mas a gente, a partir de estudos e das pesquisas, conversou com alguns pesquisadores e entendeu que quanto mais você alonga o tempo de retorno à escola, mais esse vínculo fica prejudicado e maior medo isso traz às famílias. Então, na quarta, a gente retornou com as aulas. E aí a gente fez uma ação muito bonita, com tapete vermelho, com balão. Os meninos da manhã fizeram cartas de apoio para os meninos da tarde. Foi um dia de muito choro, foi um dia que a gente estava com a nossa equipe de psicólogos, né, da saúde junto, entramos, choramos, conversamos. Eu estive na escola todos os dias, durante todos os horários, todos os dias, às 7 horas eu estava lá, e eu saía de lá às 19 horas, quando o último saía. Então, essa presença também da Secretaria de Educação fortaleceu, né, a gestão da escola, e aí a gente fez todo esse trabalho até quarta-feira. Agora, já dando encaminhamento para a fala, para que a gente possa abrir para as perguntas, o que eu quero trazer aqui? A partir deste dia, a gente ficou 15 dias lá com a equipe da educação e da saúde lá dentro, fazendo atendimentos coletivos, fazendo rodas de conversa, com aula acontecendo, tendo momentos de aula. Obviamente, a gente pediu muito que os professores pensassem num planejamento significativo, né, em momentos de escuta e tal. Mas, a partir dali, essa escola ela não volta a ser a escola que ela era antes do atentado. Quando em Aracruz acontece a situação na sexta-feira, eu recebi mensagem de algumas escolas da Serra particular liberando seus estudantes. Isso gerou muito tensionamento na nossa rede, né? Os nossos professores queriam que todas as escolas fossem liberadas. Eu já recebi abaixo-assinado de famílias pedindo que não se tenha mais aula, que só tenha aula a partir do ano que vem. Então, cria um tensionamento na rede, mas a nossa escola do Weber vive aquele trauma de novo e desestabiliza o meu grupo. Então, assim, um grupo que a gente vem trabalhando e acha que está fortalecido, a escola conseguiu fazer a festa dos 30 anos de escola, a gente conseguiu fazer várias ações, eles voltaram para o torneio de robótica, eles fizeram a avaliação do PAEBS, com muita tranquilidade, a gente vê que a gente conseguiu retomar, né, ao que é a função da escola, mas ele se desestabiliza com o ataque de Aracruz. E aí, eu preciso trazer para vocês que essa superexposição que acaba a mídia trazendo em relação ao agressor, cria também um público que está disposto a aparecer, um público jovem, a fim de causar medo nas escolas. Então, o que acontece na quarta-feira, quando a gente reabre a escola? Surge uma ameaça na quinta, 6 horas da manhã, no Instagram da escola vizinha. E é uma ameaça dizendo que ia fazer a mesma coisa, uma foto de uma arma no Instagram. E depois a polícia consegue identificar, fui para lá imediatamente, a gente identifica que era um estudante de 11 anos que ganhou R$30 no Free Fire para poder postar aquela foto. Se ele postasse, ele ganharia R$30, e não é um aluno que precisa de R$30, tá? Um aluno de Jardim da Penha, com a família com uma excelente condição financeira, não eram os R$30 que estavam em jogo, mas essa questão de trazer um pânico social. E os ataques de Aracruz aconteceram na sexta-feira. O número de casos que aumentou nas minhas escolas de ameaça foi enorme. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu tive 5 escolas ameaçadas. Então, assim, percebam que a gente vai ter um movimento agora que não pode ser ignorado, que é um movimento que, a partir do momento que eu tenho uma ameaça, isso pode acontecer.
Eu não posso desconsiderar essa ameaça, né? E aí a gente precisa trabalhar junto com a inteligência da polícia, junto com a parte da inteligência de planejamento mesmo. Mas eu também não posso agora trazer isso à tona, porque isso vai ser um movimento que vai aparecer escrita no banheiro, bilhete, Instagram, páginas que são criadas fake. Então, esse é um movimento que me preocupa também, né? Como é que a gente agora vai conseguir separar o joio do trigo aí, entre o que são ameaças reais e entre o que é um desejo desses adolescentes em chamar a atenção, causando um medo e um pânico social. O que eu posso trazer para vocês é que eu pesquiso sobre isso já há alguns anos, tenho, né, me debruçado sobre a questão da violência há algum tempo, e a gente percebe que a resposta rápida, o imediato, é você botar vigilante armado, é você criar circuitos de detector de metal, é você trazer isso. É você pensar que é quem está de fora, mas o que a gente percebe que a longo prazo a gente precisa de fato trabalhar são os termos de convivência dentro da escola. O que o capitão trouxe, que 90% dos ataques foi feito por vítimas que eram de bullying, nos faz refletir sobre como estamos trabalhando dentro das nossas escolas. Racismo, homofobia, bullying, como estamos trabalhando com os invisíveis. Esses estudantes, se a gente pega as fichas deles escolares, são bons alunos, têm boas notas, são estudantes que não, sabe assim, aquele estudante que o professor nem lembra o nome, que não dá trabalho, são estudantes que não dão trabalho. Então, como é que nós estamos fazendo esse contrato social na escola? Como é que nós estamos, de fato, trabalhando as regras e essas humilhações, essas ofensas, né? Como isso tem sido visto? E qual é o papel da família, né? E aí, para fechar mesmo, eu digo para vocês que uma coisa eu tenho aprendido, né? O óbvio tem que ser dito. Às vezes, para a gente é óbvio que a família tem que olhar o celular, que a família tem que dar uma olhada no computador, que a família tem que perceber quantas horas essa criança fica na internet. Mas, muitas vezes, ela não percebe. E somos nós da escola que lidamos com adolescentes da mesma faixa etária que a gente consegue criar algum tipo de comparação ali e que, por vezes, somos nós que vamos alertar. Então, que a gente pense também, dentro das nossas escolas, um pouco mais nessa parceria com a família, não só da bronca, não só do resolve aí, que eu sei que vocês, em relação a isso, são até melhores que a gente, né? Porque você já tem uma cultura de resolver interno, os problemas internos da escola são resolvidos de forma interna. Mas que a gente possa ajudar essas famílias a construir uma comunicação assertiva, a comunicação não violenta, o sentido da escola, sabe? Porque esse tipo de crime ele poderia ter acontecido no cinema, ele poderia ter acontecido na lanchonete. E quando ele acontece dentro de uma escola, existe uma mensagem nisso também. Eles também querem dar um recado sobre isso. Qual é o sentido da escola? Se ele for numa feira, ele ia matar muito mais gente. Então, como que a gente consegue entender e compreender um pouquinho disso para que mude a cultura da escola e trabalhe melhor esse clima? Eu estou aqui à disposição, acho que vou encerrar minha fala, porque era a ideia do relato, mas à disposição para a gente tirar dúvida, pensar junto, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, secretária Juliana, pelo relato aqui da experiência ocorrida no município de Vitória. O SINEP esteve presente desde o primeiro momento lá em Coqueiral de Aracruz, junto aos mantenedores do CETC, né, Centro Educacional Praia de Coqueiral, que são mesmo mantenedores do Centro Educacional da Praia da Costa, prestando aí todo o apoio e assessoria necessária, fazendo a interlocução com o governo e apoiando presencialmente e de forma remota também as ações que dessa necessidade de reconstrução da escola, né? Da escola não a reconstrução física, mas a reconstrução dessa educação naquele bairro. Eu acho que a gente pode abrir aqui, em razão do adiantado da hora, a gente pode abrir aqui, eu acho que para 2 perguntas para o capitão e 2 perguntas para a Juliana. Quem quiser se manifestar aqui, só basta, acho que no aplicativo aí, levantar a mão para a gente, se for
de interesse ter aí uma relação, senão a gente encaminha aqui para o encerramento, entendendo que existe já um plano, né, junto à Polícia Militar do nosso Estado, existe também um plano junto ao Corpo de Bombeiro Militar do nosso Estado, em relação a essas ações, né? O capitão coloca aqui, muito bem colocado, que a partir de 2023 já tem basicamente aí uma normativa. O governo do Estado liberou também essa semana, né, logo no início da semana, uma cartilha de boas práticas de segurança na rede estadual, que, obviamente, em se tratando de escola, também, em parte, serve a nossa rede particular. Eu tenho falado que a educação atingida não é uma educação municipal, não é uma educação estadual, não é uma educação privada, é uma educação do nosso Estado. Nós somos todos membros, né, da educação capixaba. Então, nesse momento, existe diferença, né, de possibilidade de juntar para somar. A gente está aqui à disposição desde sexta-feira. A gente estava no Sinep, tivemos a interrelação com o secretário de Segurança Pública, Celante, com o secretário de Educação, o Vitor, e aí interagindo com todos esses atores que, né, que fazem frente a essa situação, disponibilizando também, como a Juliana falou, a Secretaria de Saúde, né, e de Assistência Social. Então, tem todo um aparato que, em caso dessas naturezas, tem ali uma prestação de serviço. Priscila, tem alguém aí que eu não estou conseguindo enxergar? Tem alguém aí interessado em fazer alguma consideração, uma pergunta? Um segundinho aqui, Bruno. Bruno, enquanto ela está olhando aí, deixa eu complementar com uma situação. Nós temos aqui em Vitória as práticas restaurativas do Círculo de Construção de Paz, que é uma prática para trabalhar diversas questões de bullying e tal, para trabalhar o diálogo, e nós conseguimos formar facilitadores para isso. Nós temos um calendário ao longo do ano, é bem bacana, né? É uma metodologia que dura mais ou menos 2 horas, um círculo e tal. A formação são 3 dias e a pessoa tem que ficar o dia inteiro, mas ele é muito bacana. Então, também coloco aí à disposição vagas para o Sinep, tá? O prefeito colocou toda a nossa estrutura à disposição do Sinep. Então, se vocês também tiverem interesse de organizar para o ano que vem, acontecerá uma formação em janeiro, mas a gente tem ao longo do ano também. Aí depois o Sinep me envia o nome, né? As pessoas que têm interesse, a gente dá essas informações, tá bom? Com certeza. A gente, sou irmã Rita, do Colégio Agostiniano, agradeço muitíssimo o Sinep abrir esse espaço para nós, no momento que a gente está com essa dor ainda bem latente, e o capitão Eliandro e a Maria Piletas. Ei, Juliana, tá boa, amor? Nós não nos esquecemos, né, Juliana? Tanto que a gente tem que fazer para trabalhar o ser humano, né? Então, esse momento, para mim, foi, assim, inspirador, animador, no sentido de a gente somar forças, saber que o que aconteceu lá em Aracruz, o que aconteceu em Realengo, o que aconteceu ali pertinho da sua casa, pode acontecer em qualquer uma das nossas escolas. Então, quanto mais solidariedade, quanto mais partilha de busca de solução, mais a gente se anima a buscar solução. E, sobretudo, com as famílias, porque esse ambiente chega dentro da escola, ele sai de algum lugar, ele sai de fora de nós também, né? Ele vem vindo por caminhos que a gente tem. Com certeza, todos nós temos lucidez para saber por que caminhos eles chegam, não é verdade? Então, acho que a gente vai precisar de se adentrar cada vez mais e ter todo o cuidado do mundo para que a nossa escola não seja um lugar de tirania, né? Mas seja um lugar de boas práticas, de boa convivência, de solidariedade, de entreajuda mesmo. E o Sinep está nos oferecendo essa oportunidade. Muito obrigada, gente. Obrigado, mano. Nós continuaremos aí, obviamente, tratando do tema.
é um tema que já está na pauta e vai permanecer na pauta em razão da sua, né, urgência. Não tem muito, não tem como dissociar as nossas escolas desse ambiente social, não tem jeito, fazemos parte desse processo. Acho que eu estou vendo aqui agora, acho que a gente pode falar... O Rogério e a Cláudia, Bruno. Estou vendo, aí a gente fala com o Rogério e a Cláudia, e aí a gente encerra por aqui, pessoal. Rogério. E boa tarde, queria cumprimentar a todos, na pessoa do presidente, Bruno. Queria direcionar uma pergunta à secretária Juliana. Me parece que existe uma projeção, um projeto de um trabalho, um botão de pânico, algo assim que o município está pensando. Se ela poderia falar um pouco sobre isso, se já pode falar sobre isso, se ela podia explicar um pouquinho como vai ser. E dar boa tarde para ela. Seria isso. Doutor Rogério, a questão do botão do pânico, para a gente, é uma tecnologia que a gente importou, então, do que já era usado para as mulheres vítimas de violência. Então, a gente contratou da mesma empresa, inclusive, e ele tem um botão físico mesmo, que a ideia é ficar com o porteiro, no primeiro momento, para que ele seja acionado. Ao ser acionado, isso toca na central da Guarda Municipal, que já faz o acionamento também para a Polícia Militar, e a partir daquele momento, tudo o que está acontecendo está sendo gravado e serve, inclusive, como prova depois, né, precisando ter aí algum tipo de julgamento, esse botão, ele depois ele tem esse áudio captado. Então, ele é um botão para dar celeridade. Ele não vai impedir que aconteça, mas ele vai dar celeridade. E aí a gente já está vendo uma outra tecnologia que seria dentro do Vitória Online, que pudesse ser acionado pelo professor, pelo diretor, por outras pessoas na escola, porque às vezes o porteiro não viu, como aconteceu no Primo Beat, né? O Primo Beat, lá em Aracruz, tinha um vigilante, e o vigilante nem conseguiu ver, quando viu, ele estava nos tiros. Então, assim, a ideia é, de repente, esse outro botão virtual, que vai funcionar via celular, ele teria 3 eixos: tiroteio, né, agressão física e drogas. E a pessoa aciona também e informa o que está acontecendo. Mas é uma tecnologia que a gente está acreditando que vai realmente dar uma celeridade nesse atendimento. E por isso a gente fez um investimento para todas as escolas. A gente já deve, na próxima semana, a gente vai assinar a ordem de fornecimento. O contrato saiu hoje, salvo engano, está no Diário Oficial de hoje o contrato. Saiu de ontem. Saiu de ontem, então no de ontem já. E na terça-feira a gente vai dar a ordem de fornecimento para todas as nossas escolas. Obrigado, viu? Acho que é importante esse movimento, até como experiência para os demais gestores. Obrigado, viu? Dá licença. Obrigado, Juliana. Obrigado aí, Rogério. Cláudia. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Cláudia, sou da EMSCAM. Eu quero fazer, na verdade, acho que a minha fala vai envolver os 3 aqui participantes. Primeiro, agradecer ao Cinep pela oportunidade, porque eu acho que a gente precisa de uma pauta como essa. Agradecer também a presença aí da secretária e da polícia, né? Meu depoimento é só rapidamente assim: eu vivi muito de perto a situação do Elber como mãe, e agora estou nessa reunião como gestora, né? Então, o que eu quero trazer para essa pauta e para essa discussão é que, assim, a gente, de fato, precisa, de uma forma muito urgente, começar a definir algumas ações preventivas para lidar com essa situação. A gente é muito reativo, né? Então, essa situação que aconteceu no Elber trouxe uma série de questões, e aí, trazendo agora para a nossa pauta do Cinep, talvez fosse interessante, aproveitando essa oportunidade que a Secretaria está colocando, que a gente pudesse pensar, por exemplo, que eu fico pensando assim: cada escola agora vai pensar, né, como fazer, como agir, como trabalhar. Um ponto que eu acho que todos nós precisamos de apoio e suporte é, por exemplo, a gente precisa fazer uma análise das vulnerabilidades da escola. A gente não tem uma equipe qualificada de segurança e preparado para isso. Será que poderia, a partir, né, dessa ação conjunta, sair aqui alguma parceria nesse sentido, de termos apoio? É isso que eu acho que é um ponto importante. Segundo, eu percebo também investir muito na comunicação, né? Os pais se sentem extremamente inseguros
E hoje, com essa questão das mídias, a gente começa a receber muitas comunicações ao mesmo tempo, vai criando uma situação de pânico. Eu vou dizer que, assim, o dia que aconteceu no web, que sorte que eu estava numa reunião e que eu não vi todas as mensagens que foram colocadas. Porque, assim, o que circula entre as mídias é absurdo. Então, eu penso que um rápido posicionamento também, ter um plano de comunicação para essa situação é muito importante. E uma outra ação que eu também acho fundamental, que a gente viu no Weber e está vendo nas outras escolas, a gente não tem o hábito de fazer os treinamentos, né, de fuga, de ataques, de incêndio, porque acho que é um pouco cultural do Brasil, né? E a gente cada vez mais está precisando aprender. Então, a minha sugestão é, aproveitando essa oportunidade, a gente sair daqui com uma agenda de trabalho, porque eu penso que esses pontos, para além do que a secretária falou muito bem, o plano de fundo é uma questão mais, assim, para mim, cultural, tem a ver com uma questão, né, mais profunda da gente trabalhar com os nossos jovens e nossas crianças, mas eu acho que esses 3 pontos seriam muito importantes e eu percebo que seriam ações que vão nos ajudar no dia a dia a traçar um plano de ação. Muito obrigada. Essa é uma questão que nós estamos debatendo e discutindo, e é uma propositura, para quem não esteve presente, né? O capitão traz aí o 2023 desse plano da Polícia Militar, mas para quem não esteve presente, para quem aqui esteve presente na nossa reunião junto ao Corpo de Bombeiro Militar, a fase final da escola segura, seja ela de qualquer natureza de nível de ensino, é exatamente uma simulação de evasão de escola, né, e de elementos que podem adentrar dentro da escola. Então, é uma simulação mesmo de atos como esse. Né, acho que eu posso colocar aqui, hoje uma dificuldade está sendo em razão ao pessoal, né, a estrutura do Corpo de Bombeiro Militar, que não tem disponível a quantidade de pessoas necessária para poder realizar isso em larga escala. Hoje nós temos 2 instituições credenciadas apenas no Espírito Santo, que é o SESC de Jardim da Penha e a Escola Americana aqui de Bento Ferreira, que fizeram todo esse processo, mas eu não tenho dúvida, Cláudia, precisar fazer com que isso, de fato, reverbere na maioria das nossas escolas. E aí eu estou dizendo maioria porque hoje, em conversa com o secretário Vitor De Ange, da Educação, ele relatando que nos Estados Unidos, por exemplo, ou em outras áreas, existe aquela questão do treinamento de terremoto. A gente não tem isso aqui. E a gente vai precisar ter esses treinamentos em relação à segurança. Muitas das vezes, né, capitão, eu acho que a gente só passa a ter um olhar sobre a segurança quando algum evento acontece em nós. Eu, por exemplo, enquanto gestor da minha instituição, um certo dia eu fui sequestrado na frente da minha instituição, porque eu parei o carro de forma indevida, sem olhar ao meu redor. Hoje em dia, eu vou numa panificadora, eu vou em qualquer ambiente, antes de eu parar meu carro, eu passo pela rua uma vez. Então, quando acontece com a gente realmente tem um olhar diferente. Mas eu tenho certeza que a gente, coletivamente, e aí o coletivo que eu digo é a educação como um todo, com as forças de segurança, é a gente traçar, essa é a nossa pauta aqui do CINEP, a gente traçar essas estratégias, e aí, obviamente, as instituições vêm, né, buscando esses treinamentos, essas informações, junto aqui, né, da possibilidade que a gente possa ver. O capitão colocou aqui muito bem, né, que os primeiros desse pilar aqui, que é monitorar, então nossas instituições são geridas por pessoas, então a gente tem que monitorar isso, do professor, o servente, o porteiro, ao gestor, conversar para a gente poder identificar essas pessoas, adequar fisicamente e psicologicamente, né, pessoalmente, os indivíduos e acompanhar. Então, eu acho que um primeiro passo, eu acho que já foi dado aqui, né, aquela tela ali, capitão, provavelmente a gente já vai solicitar vamos dizer, esse escudo aqui preliminar para a gente poder encaminhar aqui as instituições, para que realmente fique isso na nossa mente, né, na nossa figura aqui, como pelo menos um pontapé inicial de resultado dessa nossa orientação sobre segurança escolar.
Gostaria de agradecer mais uma vez aqui o capitão, a Juliana, que se dispôs também a estar aqui presente. A pauta agora vai ser proativa e recorrente, mas a gente tem que olhar, né, como a irmã colocou, olhar para dentro das nossas instituições também e não transformar elas em presídios, né? A gente tem que entender o papel realmente da escola, entender que a escola é um ambiente, né, educacional. Temos esse problema, eu tenho falado que aí nós temos pelo menos 6 atores aqui, né? O indivíduo, a família, a escola, e aí algumas coisas acessórias aqui, né? A escola, a sociedade, conselho tutelar, Ministério Público, toda essa gama de atores que estão aí em relação à educação, estar alinhada para que a gente tenha o menor impacto possível sobre esse tema. O Sinep agradece a todos. Tenhamos aí... Bruno, se me permitir, eu gostaria de fazer uma fala. Para quem conhece de qualidade, você tem o PDA, de que você roda lá, planejar aquelas coisas. E o capitão Eliandro, ele fez aí o PDA para a nossa segurança, que é monitorar, conversar, adequar, capacitar e acompanhar. Isso é uma coisa, um dever de casa que nós vamos ter que fazer de imediato. Né, capitão? Ele passou, ele vai passar isso para nós, né? E na oportunidade, eu gostaria de agradecer aí à secretária Juliana, que ela, no sábado, ela já se colocou à disposição do Sinep para poder estar junto, né, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, mas que eu tenho certeza que nós vamos superar esses momentos e que vamos sair, né, com sucesso. Então, secretária, mais uma vez, e o capitão Eli Anderson, em nome aí da diretoria do Sinep, onde o Bruno é presidente, né, agradecer esse momento e agradecer as escolas e conto com o Sinep, que o Sinep está bem atento a essas situações. O presidente Bruno e toda a diretoria, Diório, eu, né, o Eduardo, Leandro, todo mundo atento a essa situação. Obrigado. Obrigado, presidente, posso fazer uma pergunta para o capitão Leandro? Sim. Capitão, existe a possibilidade do senhor fazer multiplicadores para que a gente possa, dentro do seu PDA, trabalhar? Existe sim. Então, nós estamos concluindo, acredito que amanhã eu deva encaminhar para a publicação um manual de segurança escolar, né? Na verdade, é um material bem completo que ele abrange não somente policiais militares da nossa corporação para o atendimento às escolas, porque é um atendimento específico, tanto é que a minha companhia, o nome dela é Companhia Especializada. Não é de qualquer forma que o policial, nosso policial, entra numa escola, né? Existe todo um protocolo, tudo... Enfim, então o material é para isso e também para as escolas. Nós temos ali protocolos, nós fizemos um levantamento de um material do FBI, fizemos a tradução dele, estudo a tradução, para orientações para as famílias, para as escolas, para os alunos. Então, nós temos esse material que está terminando, acredito que entre hoje e amanhã termina a fase de revisão dele, para ser encaminhado ao Comando Geral para publicação, que vai se tornar um material público a todos. Junto a isso, nós estamos formatando um curso para o efetivo policial, e aí nós abriremos vagas para a Guarda Municipal, para outras polícias, para capacitar esses policiais para atuarem na prevenção, que, veja bem, é o que a diretora da EMESCAN, que eu esqueci o nome, me perdoe, mas que ela colocou, nós somos muito reativos. A Cláudia. Nós somos muito reativos, nós precisamos, né, e é isso que a gente lida aqui o tempo todo com essa palavra. Prevenção, ela é muito mais importante. Então, nós vamos capacitar esses policiais para atuarem
na prevenção desses eventos, inclusive envolvendo atentados às escolas, mas também na questão de primeiros socorros, na questão de combate e prevenção a incêndios, e estamos concluindo também a formatação de um curso para a rede estadual, que são os gestores das escolas. Podemos, nesse conjunto, formatar também para as escolas ligadas à Cinep. Ô, capitão, nós temos uma demanda, eu acho que o senhor colocou e eu acho que responde a todo mundo. Quer dizer, no caso de pânico de atentado, né, o caso de pânico de incêndio, inclusive entrando também a Lei Lucas, não é isso? Que são os primeiros socorros. Então, dentro desse manual do senhor, nós teríamos a demanda principal da escola que nós estamos procurando aí há 10 meses. Que ótimo. Ótimo. É porque, assim, o evento que aconteceu aqui, veja bem, nós nos debruçamos a entender os eventos que aconteceram no país, só que, infelizmente, a maior fonte que nós temos de informação e conhecimento adquirido é quando acontece conosco. Então, nós temos o evento de Coqueiral, infelizmente aconteceu. Nós estamos com um grupo aqui de policiais militares da minha companhia, nós estamos fazendo um estudo de caso para abarcar. Eu estou aqui com material de frente e verso, 6 páginas de situações que nós vamos levantar naquele evento, nas 2 escolas, para entender todo o cenário. Mas algo que a gente já pode, de imediato, aqui afirmar. Precisamos trabalhar com muita firmeza mesmo a questão da prevenção, mas nós não podemos esquecer de, acontecendo o evento, o que fazer. Isso é fundamental. E aí envolve capacitação e treinamento. E, acontecer o posterior a isso. Isso precisa estar bem sedimentado nas instituições de ensino. Então, o material é para isso, o curso é para isso, que nós estamos trabalhando, estamos estudando para ofertar. Inclusive o botão de pânico para as escolas particulares. Então, o botão de pânico já é uma outra questão, porque aí já envolve, no caso da Guarda Municipal, por exemplo, o botão de pânico ele gera um alerta para uma celeridade no atendimento. Ele vai gerar esse alerta para a Guarda Municipal. No caso das escolas particulares, isso precisa ser conversado com o governo estadual, com o Comando Geral da Polícia, para verificar se é possível gerar esse alerta, no nosso caso, no CIODES, né? Mas aí já extrapola a minha competência aqui de fazer alguma afirmação nesse sentido, entendeu? É a grande pergunta do Moacir. Mas, então, vamos lá. Prefeito, obrigado, capitão. Obrigado, capitão. Mais uma vez, o Cinep agradece a presença de todos vocês, todos interessados nesse assunto de grande importância. Obrigado, capitão, aqui. Obrigado à secretária Juliana. E fique atento aos nossos comunicados, né? Nossa linha de transmissão, toda a nossa divulgação de material. Nós vamos ter coisas que teremos a encaminhar para vocês nos próximos dias. Muito obrigado, pessoal, e uma boa tarde. Capitão, boa tarde. Secretário, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado. Boa tarde, capitão. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos. Abraço, prefeito. Pode deixar. Tchau. Tchau. Obrigada. O capitão, muito bom, falou muito bem. Foi muito bom. A Juliana. Tem que haver treinamento. Todo mundo. Sim, aí tem um lá que escreveu no chat de nós precisamos. Um abraço, Moacir, um abraço, Priscila, um abraço, Diório. Saudades, hein? Um abraço para vocês.